Bom dia a todos vocês, pedindo as bênçãos do Pai para todos nós, para os nossos familiares, amigos, que todos nós estejamos hoje em paz, com muito contentamento no coração. Pedindo também a sabedoria de Deus para entender a sua palavra e praticá-la, e também para explicar corretamente. Obrigada, meu Pai. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu santo nome. Amém. Hoje é dia de gotas de luz. Nós estamos saindo um pouquinho do estudo da Bíblia para variar um pouquinho e vamos falar sobre um assunto que está em pauta. E esta semana eu me deparei com uma senhora muito triste, muito magoada com o Senhor Deus, porque essa pessoa está muito doente, com os dias contados, e ela me disse que já se arrependeu de todos os pecados, tem orado muito, mas as dores são intensas e ela não consegue saber o porquê que Deus não a tira logo, ou então alivie o seu sofrimento. É uma situação muito difícil da gente explicar para qualquer ser humano de uma maneira que ela realmente entenda, porque ela está vivendo essa situação. Estar no leito da morte com câncer não é algo que a gente possa brincar, mas é algo que apenas o Pai pode dar a sustentação que a pessoa mais precisa. Agora, quando a gente está na reta final para receber o galardão, a gente não pode desistir. A gente não pode virar as costas para o Pai e acusá-lo de tantas coisas injustamente. Nós temos que lembrar que nós tivemos uma vida toda para a gente fazer tudo corretamente, tudo de uma maneira santificada, mas nós nem sempre fomos capazes de fazer. Então, às vezes é na última hora que nós encontramos o nosso Salvador, e é na última hora que nós vamos redimir aquilo que nós temos que redimir. E tudo tem que seguir o curso planejado por Deus, tudo tem que ser de acordo com os seus desígnios. Mas o título de hoje é Como Confiar em Deus e Ver Resultado. No caso dessa senhora, ela queria ver algum resultado em vida, mas talvez, eu não sei, essa pessoa ainda está lutando. É só Deus que sabe. Talvez ela veja em vida, mas talvez o galardão será após a sua morte, que ela receberá esse galardão do Pai. Mas nós estamos trilhando esse caminho, o caminho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, não é? Então nós temos que primeiramente arrepender dos nossos pecados e sermos obedientes. Deus nos diz para fazermos algo, está escrito na palavra de Deus. O que a gente faz muitas vezes? O oposto. Por causa do nosso orgulho, por causa das nossas razões, por causa dos nossos desejos, por causa do nosso lazer. Então, são muitas coisas que nos levam a decidir para nós e por nós, e não de acordo com aquilo que Deus quer. Hoje nós vamos fazer uma pequena experiência e eu quero que vocês tenham paciência. Eu tenho aqui um Ziploc, é uma sacolinha cheia de água. Então, vamos supor que Deus vem para mim e fala: você pega esse lápis e fure essa sacola de água. Aí
eu vou ficar olhando assim, gente, eu não estou blasfemando, isso aqui é apenas um exemplo. Eu sou totalmente contra a blasfêmia. As pessoas dizerem, Deus mandou te falar isto, isso e aquilo, quando Deus não falou nada. Cuidado com isso, não. Isso aqui é um exemplo para a gente ver o quanto a gente é desobediente, o quanto a gente quer participar de uma resposta. Ele sabe de tudo. Deus nos criou, Ele é o nosso Pai. Então, se Deus está falando para mim furar essa sacola com este lápis, eu não deveria dizer nada, mas imediatamente furar a sacola. Mas eu não confio totalmente naquilo que eu vi. Então eu vou estar propensa em dizer, mas Senhor, se eu fizer isso, a água vai cair aqui, vai molhar a minha Bíblia. O que é que eu vou fazer? Não é isso que a gente faz? O nosso pensamento já maquina as coisas rapidamente, antes de eu fazer aquilo que Deus me falou para fazer. Em outra situação, a gente pode simplesmente decidir fazer aquilo que Deus quer. Vamos tentar fazer essa experiência. Vamos supor que eu ouvi e eu estou confiando que se eu fizer isso vai dar tudo certo. Então, eu estou confiando em Deus que eu vou perfurar essa sacola com este lápis e nada vai acontecer, não vai molhar a minha Bíblia, tudo vai estar certo. Então, vamos ver se eu posso fazer isso? Vamos tentar fazer isso. Aqui está o lápis, dentro da água, vocês veem que a questão de confiar, que é algo que parece ser impossível, mas é possível para Deus. Isso aqui é um exemplo totalmente humano. Não é algo que eu estou criando para fazer sensacionalismo, não. É algo que é explicado cientificamente, mas é algo assim bem material para a gente entender o que é o ato de confiar. Quando a gente confia, a gente deixa o nosso livre-arbítrio de lado e a gente aceita totalmente aquilo que o Pai está nos ordenando a fazer. Agora veja que quando a gente vai confiar num ser humano, aí sim é diferente. Aí a gente vai contestar quando a gente vê que é algo errado. Quando a pessoa pede para a gente fazer algo como isto, sim, a gente deve contestar. Que a outra pessoa tem também a natureza pecaminosa que nós temos. Mas nós não devemos tratar o nosso Pai Celestial como muitas vezes até tratamos o nosso Pai terreno, não é? A gente deve ter muito cuidado. Vamos ler um trechozinho da parábola dos talentos que está escrito em Mateus 24 e 25. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor é homem severo, e colhe onde não plantou, e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. Isso aqui é um exemplo em que Jesus deu o talento para a pessoa e a pessoa está dando uma resposta esfarrapada para ele, dizendo que ele estava com medo da sua severidade, ele estava com medo que algo acontecesse com o dinheiro e devolveu a mesma quantia, o mesmo talento que ele recebeu, ele devolveu. Mas, na realidade, ele estava com preguiça de fazer algo
com aquele talento. Isso vem de encontro à confiança dessa pessoa em que ela recebeu um talento, que Deus quer que ela faça algo com aquilo, mas ela não teve a confiança o suficiente para empregar, para colocar esse dinheiro num banco. E essa falta de confiança também determinou o não resultado, porque os outros que fizeram algo com os seus talentos, eles acrescentaram muito mais dinheiro no cofre do Senhor. Então, veja que esse exemplo é muito importante para a gente saber que a gente não deve simplesmente cruzar os braços e aguardar que as coisas sejam feitas para nós através de Deus. Não, Deus não é um pai dessa maneira. Deus é um pai que Ele nos dá as ferramentas de trabalho e quer que a gente vá à luta. Leitura de Salmos 32:8, que diz: O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Guiarei, darei conselhos e cuidarei de vocês. São 3 promessas de Deus. As promessas de Deus são diferentes das promessas dos seres humanos, que um dia a pessoa promete uma coisa, amanhã ela já esqueceu, amanhã ela faz outra coisa, ela muda de ideia, mas Deus não muda de ideia. A promessa de Deus é uma só, e Ele está prometendo guiar, cuidar e dar conselhos. Os conselhos vêm através da palavra de Deus e vêm também através do Espírito Santo. Mas só recebe esses conselhos as pessoas que estão conectadas com Deus, as pessoas obedientes, as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Veja que é muito importante que a gente faça isso, porque se a gente não faz e vive numa vida desregrada, numa vida cheia de problemas, o que é que vai acontecer? O distanciamento de Deus. A gente vai estar longe de Deus e mais próximo do Satanás. Salmos 32:9 diz: Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O cavalo e a mula, eles não receberam a sabedoria que nós recebemos de Deus. Eles precisam de ser controlados pelos seres humanos. Agora, nós temos a sabedoria, nós temos a proteção de Deus, nós temos as intuições do Espírito Santo. Então, por que é que a gente age de uma maneira descontrolada? Muitas vezes preocupando nossos pais, preocupando as pessoas dentro de um relacionamento, preocupando até os amigos, porque a nossa vida está como um trem descarrilhado caindo num despenhadeiro. Por que é que isso acontece? Porque nós estamos na desobediência e no pecado. E daí, se a gente age como a mula que precisa de freios, quais são esses freios que vão vir para nós? Problemas. Um problema atrás do outro. A gente vai passar por doenças, problemas psicológicos. A gente vai ficar no emaranhado de eventos sem resultados para a nossa vida futura, que é a vida eterna do lado de Deus. A gente fica completamente distanciado de Deus, ou seja, morto para Deus. Porque nós, através do pecado, estamos mortos para Deus. Para a gente viver para Deus, a gente tem que eliminar o pecado através do arrependimento, através da mudança das nossas atitudes. Aí a gente começa a pedir algo para o Pai
e receber os resultados, porque quando a gente não está recebendo o resultado de algo, como essa senhora que eu falei no começo, pode ser que Deus esteja testando se essa fé que ela está clamando ter no final da vida é realmente verdadeira. Pode ser que Deus está provando algo mais que a pessoa tem que provar. Ou pode ser simplesmente que ela está dizendo que tem fé, mas realmente não tem fé. Porque muitas pessoas dizem que têm fé porque acham que a fé vem através do seu trabalho. É ela sentar lá, orar e ficar de joelho, mas a fé é algo acrescentado por Deus. A partir do momento que existe uma transformação, que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, que a gente não faz mal para ninguém, que a gente vive no caminho do bem, aí Deus vai acrescentando fé em nós. Então existe uma confusão muito grande das pessoas dizerem: eu tenho muita fé, mas na realidade elas não têm fé, porque a fé tem que produzir frutos. Que frutos são esses? É a transformação da pessoa. Para justificar o que eu estava dizendo para vocês, que os perversos, os pecadores estão no emaranhado de problemas, vou ler para vocês Salmos 32:10, que diz: O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Muitas vezes, confiando em Deus, a gente ainda tem problemas. Não significa que a gente vai estar vivendo como um anjo nessa terra. Não, porque nós estamos vivendo num mundo altamente pecaminoso, altamente sombrio. E o nosso orar e vigiar tem que ser constante mesmo. Por quê? Por causa dessas influências, a gente pode a qualquer momento cair no despenhadeiro. Então a gente tem que vigiar constantemente, orar constantemente, como diz a palavra de Deus. E isso é algo muito difícil. A menos que a gente se tranca entre quatro paredes, a gente não sai mais, porque muitas vezes basta a gente abrir a porta da nossa casa e sair que a gente já encontra problemas. É um problema atrás do outro, mas a gente tem que criar músculos de resistência, porque o cristianismo é questão de resistência, a gente resistir o mal. E a gente só resiste o mal através da compreensão da palavra de Deus e através de um desejo intenso da gente querer imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, em que a gente deve confiar em Deus e ver o resultado. Deus diz para a gente fazer algo, a gente vai fazer e daí o resultado virá automaticamente em nossas vidas. Este foi um exemplo muito simples, mas para ter resultados positivos, para receber mais bênçãos, a gente tem que agir de acordo com a palavra de Deus, porque enquanto a gente não fizer isso, a gente está sempre confrontando com dores, com derrotas, com coisas ruins, ou com coisas aparentemente boas, mas que vai nos levar futuramente ao despenhadeiro. Vamos pensar sobre isso, isso faz muito sentido e isso é o que está escrito na palavra de Deus. Um bom dia abençoado para todos vocês, pedindo ao Pai que jorre sobre todos os seguidores, todas as pessoas que estão acompanhando o Grupo Vida Boa, os nossos colaboradores, todos vocês, que Jesus jorre bênçãos de luz e paz, uma vontade
muito grande de aprender a sua palavra e de aplicar em suas vidas, porque é dessa forma, meus irmãos, que todos nós seremos completamente felizes. Bom dia e muita paz no Senhor Deus. Amém.